Boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu vou contar um relato de um homem voador de novo. Ontem uma pessoa ouviu o relato que eu contei, né? Do suposto olhos famintos. E hoje eu recebi um outro relato de um outro suposto olhos famintos. Tô começando a achar que o olhos famintos existe. Esse homem voador que aparece de 23 em 23 anos para assombrar e matar e levar as suas vítimas. Falando em olhos famintos, nós estamos no ano de 2024, desde a primeira aparição do filme do Olhos Famintos, né? Agora está fazendo 23 anos. Como a aparição dos Olhos Famintos, ele sempre vem a cada 23 e 23 anos, né? Mas vamos ao relato. Foi no ano de 1966, na Virgínia Ocidental. Essa pessoa, ele se denomina João Antônio. E ele disse que o nome dele não é esse, mas ele também não vai falar o nome dele. Até porque é um relato muito surreal, né? É uma coisa surreal demais. E ele disse que muita gente acreditou, mas também muita gente não acreditou. As pessoas que acreditaram foram as pessoas que bateram de frente com esse bicho. E quem nunca bateu, não acreditou em ninguém. Ele estava vindo do trabalho dele, ele era vigia noturno, né? Trabalhava numa empresa de vigia noturno. Então o horário dele terminou e eram mais ou menos 2h15 da manhã. Ele estava vindo pela estrada nebulosa embora. Estrada que ele vinha todos os dias e nunca tinha encontrado nada e nunca tinha visto nada. E vinha de boa, só que como tinha muita neblina naquele dia, estava além do normal a quantidade de neblina. A pessoa tem que andar muito devagar, né? Porque além de ser inverno, né? Ter neve e muita neblina, automaticamente você tem que andar devagar, quase parando, né? Porque nada te ajuda naquele momento, a não ser a sua atenção. Então, ele vinha muito devagar. E assim, a rodovia que ele estava vindo, passava um carro lá uma vez que outra, porque era muito tarde da noite. E o ano também, né? Bem, piorou, porque naquela época poucas pessoas tinham carro. E ele disse que de repente ele viu uma coisa assim, né? Vim de cima, voando. E ele disse que era muito grande e parou na estrada, ficou em pé na estrada. Aí ele disse que ficou olhando aquilo e disse: Meu Deus, que é isso que tá em pé na estrada? Coisa mais esquisita, coisa mais estranha. Parece um homem, mas um homem vem voando. Oh, que coisa esquisita é essa? Quando ele foi aproximando o carro, que ele ligou os faróis de milha e focou bem na coisa, ele percebeu que era realmente um homem. Só que muito branco, com as veias todas aparecendo. Sabe assim, quando as veias, elas são assim, bem roxas, elas ficam salientes no rosto, no corpo, nos braços. Ele tinha assim, muito saliente as veias. E outra coisa, ele tinha asa. Olhos vermelhos, profundo, maléfico. Parecia um morcego humano. Como diz ele, um homem mariposa parecia. Ele até apelidou o bicho de homem mariposa. Mas não sei, tá parecendo olhos famintos. Aí, o que aconteceu? Ele ficou paralisado dentro do carro. E aquela coisa em pé, diante dele, caminhando na direção dele. Ele ficou tão assustado, que ele não conseguiu mexer nem um olho. Ele disse: eu não mexi uma palha. O meu rádio estava ligado. Do jeito que eu estava no carro, eu fiquei paralisado e eu não consegui me mover. Ficou igual uma estátua, do medo. A coisa veio, foi bem perto do carro dele. Parou bem na frente. Deu um pulo em cima do carro. Atravessou as unhas pelo teto do carro como se fosse uma lata de sardinha. E voou e foi embora. Não fez nada para ele. E ele ficou ali mais uns 20, 30 minutos paralisado. Ele disse que não conseguia se mover. Não conseguia se mover. Ele viu a morte diante dele. Ele achou que ia morrer naquele momento. Aí, diz ele que de repente, assim, do nada, ele recobrou a direção da vida. Ele recobrou a mente. Ele voltou na terra. E ele disse que pegou o carro
Não importou neblina, não importou neve, não importou nada. Ele acelerou e foi embora. E ele disse que não queria mais, nunca mais aparecer naquele lugar ali. E também nunca mais foi trabalhar naquele lugar que ele estava trabalhando. Ficou morto de medo. No outro dia, quando ele acordou, ele foi olhar o carro dele. Os cortes eram tão grandes que como se fosse assim ser cortado por um objeto afiadíssimo, sabe? Porque o teto do carro dele simplesmente ficou com aquelas quatro, aquela assim a unhada, né, de 4 dedos, certinho em cima do carro. E ele disse que foi até a polícia e mostrou. Quando chegou lá na polícia, ele até ficou mais aliviado, porque a polícia disse que ele era o 13º caso daquela noite. 13 pessoas tinham sido atacadas por aquela coisa. Só que 5 sumiram e eles estavam procurando. E o restante ficou do jeito que estava encontrado. Alguns foram feridos, outros foram levados até o mato e largado, e ele ficou dentro do carro com o carro daquele jeito. Ele podia agradecer de estar vivo, porque a coisa tinha matado pessoas. E tinha sumido as pessoas. Ninguém não estavam conseguindo encontrar ninguém. Eles só encontravam rastros de sangue, mas não encontravam as pessoas. Então ele voltou para casa. E durante muito tempo, muitas pessoas naquele lugar foram aterrorizadas pelo famoso homem mariposa que eles chamavam. Mas eu fico pensando, será um vampiro? Ou será que vampiros realmente existem? Eu nunca duvidei disso e nunca vou duvidar. Sempre acreditei em vampiros. Até porque eu já vivenciei muitas coisas no mundo sobrenatural que me fazem acreditar que vampiro existe. Como também pode ser que a história de Olhos Famintos não seja só um conto de carochinha. Pode ser que seja uma história real, que alguém se baseou em alguma história contada, algum relato como esse, e fantasiou mais. Mas que de repente pode ser que esse bicho existe sim. Mas tá mais pra vampiro essa coisa. E dizem que vampiros existem. E eu conheço uma pessoa que disse que conheceu um vampiro. E que foi convidado a ser vampiro. E que me mandou um relato contando a história. E como ele ia morrer, ele aceitou. Mas então, eu vou contar essa história hoje mais tarde, tá? Pra vocês. Mas eu fiquei de cara com essa situação, sabe? Porque ontem eu contei a história que eu achei sobrenatural, né? Desse ser aparecer para eles no Pará. E agora esse ser lá, na Virgínia Ocidental. Então quer dizer que tem seres desses espalhados pelo mundo, mistérios que a gente não conhece? Espero que você tenha gostado do relato de hoje. É com muito carinho que eu sempre estou contando essas histórias. Eu escolho cada relato com muito carinho, muito amor, né? E cada relato que chega, conforme vai chegando, eu vou analisando e vou contando. E eu espero, né, que você também mande o seu relato. Se você gosta do sobrenatural, Bruxa de Salem é o seu canal. Mas o Bruxa de Salem só vai continuar sendo o canal se você ajudar com o seu like, com a sua inscrição e com o seu comentário. Beijo no coração.